Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite, Ruth. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, por você ter aceitado o nosso convite. Ô, gente, eu tô aqui conhecendo um pouquinho da história da Ruth e dei uma missão para ela. Falei com ela aqui para incentivar vocês, mulheres, tá? Porque a gata aqui, gente, dirige longe, tá? Dirige em lugares aí que eu nunca tive coragem, tá? Então ela tá com a missão aqui hoje de, colocar coragem em vocês, tá bom? Então ela é habilitada de carro e de moto. De carro ela tirou há bastante tempo, não foi na Fortunato, de moto que ela adicionou aqui. Então, Ruth, fica à vontade, conta pra gente aí um pouquinho da sua carteira de carro, mesmo não tendo sido na Fortunato. Eu pedi pra ela comentar, pra poder estar ajudando vocês aí. E seu processo de moto, o porquê, esse propósito da carteira de moto, que eu achei bem diferente, muito interessante. Boa noite para todos, né? É um prazer estar aqui falando com vocês, incentivando todas vocês, né? Ou todos vocês que estiverem assistindo. Tudo isso começou no ano de 2000, quando eu fui atropelada. Eu andava apenas de bicicleta, já sabia dirigir, mas não era habilitada. Em 2007, eu, sem as pessoas acreditarem em mim, mas eu mesma acreditando em mim que eu podia. Meu marido dirigia muito bem, era um motorista excelente e ele não confiava em mim. Então eu inventei de que eu queria tirar uma carteira e que seria escondido. Fui para a autoescola e comecei o processo. Não tinha o dinheiro todo, mas acreditava que eu ia conseguir. E com isso fui pagando parcelado, fui fazendo tudo que tinha que ser feito e estava vencendo um grande trauma na minha vida, que foi o do atropelamento, porque eu nem andar no banco da frente, eu tinha muita coragem, eu tinha medo. Eu olhava para as pessoas, eu chegava gelada, a sola dos pés até o último fio de cabelo, de tanto medo que eu tinha. E com isso fui para a autoescola, menti, falei que eu não sabia dirigir, mas quando eu peguei, a instrutora descobriu que eu sabia. Fomos fazendo todo o processo, fiz o primeiro exame, tomei pau, mas já saí de lá com a decisão de que daí 15 dias, porque na época em 2006, 2007, era 15 dias para a gente marcar um novo exame e tinha todo apoio da instrutora e eu marcava novamente, passava aquele tempo, ia lá, fui lá, fiz, tomei mais um pau, mas não desisti. Porque essa palavra de desistir, ela tem que sair do nosso vocabulário. Somos capazes. Tudo aquilo que nós propusermos, o nosso coração, colocando na direção de Deus, podem todos vocês ter certeza, vai dar certo. Porque Deus sempre quer o melhor para nós. E o meu propósito de tirar a carteira habilitação B foi exatamente vencer o medo. Então eu tomei um pau, 2 pau, a terceira reprovação, às vezes eu saía até rindo de lá, porque eu pensava assim, quando será o dia que eu vou chegar e gritar, foi hoje. E aí na 4ª tentativa eu consegui passar. Até então não tinha chorado, mas naquele dia eu chorei copiosamente, porque eu vi que poderosamente Deus tinha feito algo maravilhoso na minha vida, porque eu tinha começado em março de 2006 e fui conseguir ser habilitada em 5 de janeiro de 2007. E depois disso aí passei por um processo de viuvez, um filho pequeno para criar, e eu tive que me habilitar realmente para dirigir e entender o trânsito, fazer todo esse processo, né? Que não é só tocar o carro para frente, mas tem todo um processo atrás disso. Então, a partir daí, eu tive que aprender a ir nos lugares, ser realmente independente. E nós, mulheres, podemos ser muito melhores do que pensamos. Nós, mulheres, Viviane, podemos conseguir ir muito além do que a nossa força física apresenta ser. Porque é só querer
querer e colocar o propósito na mão de Deus, você vai conseguir sim. E daí eu fiquei dirigindo esses anos todos, de 2007 para cá, porque eu comecei a dirigir mesmo depois que fiquei viúva, porque até então a gente sai da autoescola, sai todo, né, cheio de vida, achando que sabe, mas você vai aprender realmente lá fora, no trânsito. E os anos foram passando e devido a esse acidente que eu sofri em 2000, e eu tive várias trincas, né, na coluna, não foi fratura exposta, e ninguém acreditava nem que eu fosse conseguir dirigir. Imagine sonhar com uma carteira A, né, que é a habilitação para moto. E quando foi no ano passado, 2021, no final do ano de 2021, eu coloquei no meu coração que eu queria adicionar a carteira a categoria A, exatamente para eu entender o que passa no trânsito com o motociclista, porque quando eles fazem algumas manobras muito malucas no trânsito, eu sentia dor para eles, eu ficava apavorada. Então eu queria entender exatamente para eu poder defendê-los também, além de defender o meu patrimônio, que é o meu veículo, que me leva para onde eu quero ir, mas eu queria também entender esse percurso, que era o percurso de que o ciclista faz, o motociclista faz, o pedestre, entender a cabeça deles, porque em todos os momentos da vida nós podemos ser motoristas, podemos ser motociclistas, mas a maior parte do tempo nós somos pedestres. Então isso me fazia muito mal. Eu entrei numa determinada autoescola, tentei, né, fiz todo o processo que tinha para adição, mas não me senti muito bem. Tentei um primeiro exame, tomei pau, cheguei a levar até queda na motopista. Os examinadores me ajudaram, foram bastante prestativos comigo, mas eu saí dali decidida que eu não queria mais ficar naquela autoescola e que eu gostaria muito de ter essa carteira. Ouvi falar muito bem da Fortunato e ainda, olhando para os slogans da Fortunato, veio encaixar, né, com o meu estilo de vida, com a maneira como eu penso, eu vejo a vida, e isso me trouxe para cá ainda com as indicações das pessoas do meu convívio, que diziam, olha, eu tinha muita dificuldade, mas eu fui para Fortunato, eu consegui. Falei, olha, se fulano foi e conseguiu, eu sou capaz. Eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém, eu sou capaz. E aí cheguei, conversei, tive que ficar de molho, aguardar um bom tempo, mas uma coisa eu tinha certeza, eu quero a habilitação A, eu quero a adição, não tem jeito, mas eu quero. Aí esperei 1 mês, 2 meses, 3 meses, se passaram, eu voltei aqui de novo. E aí as meninas disseram, olha, o horário que você escolheu é muito difícil de conseguir. Mas nem isso me fez desistir. Verdadeiramente, eu queria e eu galgava essa habilitação, porque para mim era muito mais do que simplesmente uma adição. Era exatamente um conforto para que eu pudesse dirigir com mais segurança. Porque eu me considero uma boa motorista. Me considero melhor do que até muitos homens por aí. Como diz, a mulher não dirige bem, é uma besteira que fez, é a mulher que está ali. Não me considero dessa forma. Eu me considero até uma excelente motorista. Se me mandar aí qualquer lugar do Brasil, me entregou o endereço, pôs gasolina no carro, a gente tá indo. Como é que é? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte. E várias vezes meu esposo, a gente indo aqui para Belo Horizonte, quando passa de João Monlevade, Ravena, ele já me entrega o volante. Porque lá dentro o trânsito é pior, é muito mais caótico e ele sente seguro para andar comigo. Meu sogro, por exemplo,
tem 2 pessoas que ele confia de dirigir para ele. Sou eu e um cunhado que é caminhoneiro, porque dirige com paciência, com tranquilidade. Trânsito não me estressa. A única coisa que eu queria entender era por que ou como eu poderia defender mais as pessoas que estivessem à minha volta no trânsito, para eu ter uma consciência de como funciona. E por isso o desejo tão grande de aprender a pilotar. E quando vim para a autoescola eu não sabia pilotar. Eu nunca tinha pegado uma moto e pilotado. Só tinha andado de bicicleta até o ano de 2000. E daí para frente eu não tive coragem mais nem de montar na bicicleta. Na garupa, nem no sonho. E vim, esperei mais um pouco. Depois dessa segunda vez que eu vi aqui, as meninas disseram, olha, esse horário é quase impossível, que era o horário das 18 horas. Mas eu não queria atrapalhar nada, nem a vida da autoescola, nem o meu trabalho. Eu queria continuar minha vida normal e conseguir o meu objetivo. E para a glória de Deus, quando foi no mês de agosto, isso eu estava tentando desde abril. No mês de agosto, eles me convidaram e disseram assim para mim, eu acho que era até uma forma de tentar me desistir ou de me desestimular. Olha, eu tenho uma vaga para esse horário, mas será um ferista, alguém que estaria tirando férias de outra pessoa. Eu falei, não tem problema, eu vou assim mesmo. E eu vim. Não tem problema não, eu vou tentar, eu vou fazer, porque se a gente não fizer, não vai chegar aonde a gente quer. E aí, para piorar mais a situação, essa pessoa que começou, amei, nossa, um tratamento ímpar. É isso tudo que eu tenho para falar desse instrutor. Teve coragem de andar comigo na rua. A primeira vez que ele pegou a moto junto comigo, ele me deixou vir da ilha até na autoescola. Eu cheguei em casa assim, parecia que eu estava andando nas nuvens, de tão feliz que fiquei. Aí aquele dia me conquistou, porque ele mostrou que sentia segurança em mim. E aí isso melhorou ainda mais. Eu tinha o apoio, como sempre tive agora, né, dessa segunda tentativa, porque da primeira vez, para tirar a carteira A, eu não tinha apoio das outras pessoas. As pessoas me chamavam de doida, porque, você tem um problema na coluna, e como é que você vai ficar dirigindo? Eu pego o carro aqui e vou parar no Rio, 7 horas dirigindo direto, sem problema. Minha coluna tá ótima, diga-se de passagem. Então, quando inventei a moto, meu filho disse, não vai dar muito certo, e a sua coluna? Eu falei, vai dar certo, eu quero entender. Ainda que eu não venha pilotar como profissão ou para ir e vir do meu trabalho, mas eu queria entender, o processo era esse. E o prazer é de falar assim, olha, eu posso, eu sou capaz, eu consigo, tendo Deus na frente eu vou conseguir. E aí quando passou-se algumas aulas, o meu querido instrutor tinha que devolver a vaga que era de outro. Só que esse outro também não pôde dar aula para mim, porque ele recebeu uma oportunidade melhor. Foi ser professor de legislação e não ia poder dar aula para mim naquele momento. Falei, mas eu não vou desistir, eu vou esperar. Tornei a esperar 1 semana, 2 semanas e acredito que foi umas 3 semanas me conseguiram um outro instrutor. E aí eu morrendo de medo, pensando assim, agora vou ter que começar tudo de novo. Os meus traumas, vencer, porque eu sempre falo, esses traumas, a gente, se não tiver muita vontade, você não vai conseguir vencê-los. Você vai achar que eles são maiores que você, e não são. Eu posso tentar 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, mas eu vou conseguir. Se eu tiver foco e objetivo, eu vou chegar lá. Ninguém nasce sabendo nada, ninguém. Não é dirigir, não é pilotar, não é andar de bicicleta. Nós não nascemos sequer sabendo andar, falar, que é uma coisa que a gente acha que nasceu sabendo, mas não é. Nós temos que aprender tudo na vida. E muitas das coisas que aprendemos para crescer vai doer. Simples assim. Não tem como crescer, não tem como melhorar sem doer. E eu estava passando por esse processo bem dolorido. Confesso para vocês que bem dolorido. E várias vezes eu chegava a chorar na motopista. Chorar.
Aí eu parava, tomava uma água, respirava fundo e falava, não, eu tô aqui, eu vou. Até o dia que eu percebi que eu podia dominar aquela moto, que não era nem um burro bravo, um cavalo indomável, mas que eu podia dominar. A primeira vez que eu saí da motopista, que eu saí da pista para o gramado, eu me senti a pessoa, eu cheguei a vibrar. Porque eu não caí da moto, não precisou do instrutor segurar. Eu falei, opa, já estou dominando. Aí depois depois dessa mais uma vez eu me senti mais segura. Porque eu poderia ter caído, ter ralado, como caí, né, numa primeira tentativa e não desistir. Porque na minha vida, essa palavra desistir é algo que eu deixo bem lá no final do dicionário. Ela nem fica na ordem alfabética. Para eu não desistir de nada, para eu dar o meu melhor em tudo que eu for fazer. Independente se era habilitação, se era adição, independente do que eu vá fazer, eu gosto sempre de dar o meu melhor. E aí nessa habilitação eu estava dando além do meu melhor, porque eu estava vencendo traumas. Eu tenho medo do veículo. Hoje eu sei que eu posso dominá-lo, mas não perdi o medo. E acredito eu que o dia que qualquer motorista, piloto, até mesmo o pedestre, o ciclista, perder o medo do trânsito, ele está pertinho de morrer. Porque ele vai fazer coisa errada, coisa que não se deve fazer no trânsito, porque o trânsito não é só eu, é eu cuidando de mim e dos demais que estão ali ou que vão entrar no trânsito. Então a legislação do trânsito, ela diz isso para nós, e que um tem que cuidar do outro, porque senão vai virar bagunça. E eu consegui esse novo instrutor com muito medo, mas ele foi um anjo. Ele foi muito bacana, não desmerecendo o primeiro, mas o segundo, assim, ele agia comigo como se fosse o meu filho agindo comigo. Com respeito, com cuidado, com dedicação, ensinando realmente o que eu precisava aprender, sem ter medo de me corrigir. Ah, não, tem um cabelo branco aqui, acolá, vai ficar com medo. Não. E ele corrigia na hora certa, pontuava o que tinha que ser pontuado, fizemos um acordo na motopista e que funcionou para lá, que às vezes ele falava, eu estava tentando fazer uma coisa e não conseguia, eu falei com ele, falei, olha, você vai precisar marcar pontos de encontro comigo, para falar exatamente só nesses pontos, porque senão eu vou tentar prestar atenção em duas coisas, uma eu não sei fazer ainda, que era pilotar. E a outra era ouvir, prestar atenção naquilo que ele estava falando. E aí funcionou. E no dia do meu exame, quando chegou, né, que marcou o exame, mas antes de marcar, ele falou comigo assim, olha, você está, acredito que você está pronta para fazer, quer tentar? Aí eu falei, ai, agora que danou-se. Aí eu respirei fundo, ele falou, olha, tenho o pré-exame, vamos fazer? Falei, vamos lá, tudo que for para fazer, para melhorar, para eu vencer essa etapa, tô dentro. Ah, vai gastar um pouquinho mais, não tem problema. Eu tô criando experiência, eu tô criando raiz, estrutura para conseguir daí para frente e caminhar sozinha. E aí eu fui pro pré-exame e chega lá, para minha surpresa, não era nem para eu ter completado, já tomei pau logo na entrada, para não ficar muito difícil. O meu próprio instrutor tirou um punhado de ponto meu, ou me deu de presente, não sei. Mas deixaram eu continuar, terminei de fazer, sabendo que eu tinha sido reprovada no pré-exame. Mas saí de lá feliz por ter tentado, por estar ali e seguindo firme no meu objetivo, no caminho que eu tinha traçado. E com isso, com esse tempo todo, eu já conseguia compreender um pouco mais da vida do ciclista, do motociclista no trânsito, que era e é a minha principal preocupação. Eu nunca encostei em alguém, nunca bati em ninguém no trânsito, mas é muito doído. Eu que já passei por esse processo, eu sei que é dolorido.
E tem casos que levam anos para a gente recuperar. E no meu caso foram anos. Mas tem pessoas que não têm essa mesma chance. Então o trânsito ele é violento. E não brinca, não tem jeito de voltar atrás. E aí marcamos o exame e eu com muito medo. Aí teve uma gatinha aqui da autoescola que me deu uma dica que eu amei. Fiquei depois quase que uma semana com o maxilar doendo. Mas mascar o chiclete funcionou para mim. Nossa, como funcionou. Uns 2 dias antes do exame, no dia do exame, estava eu mascando chiclete sem parar. E funcionou, deu certo. Porque eu cheguei lá, fiquei quietinha, me fiz de invisível para todos que estavam lá, inclusive para os examinadores, até mesmo para o meu instrutor, que teve uma hora que eu até deitei naquela motopista, nas arquibancadas, esperando meu horário de fazer o exame, que naquele dia o meu instrutor, ele parece que é bastante procurado, ele tinha muitos alunos para fazer exame. Então foram fazendo, eu não sei quantos que passaram ou quantos não passaram, mas isso não vem ao caso, porque eu me fiz de invisível. Eu estava presente somente para o meu Deus e falava com o Senhor assim: olha, eu não posso, mas Jesus pode. Eu não sei nada, mas Ele sabe tudo. E aí fiquei ali, calma, deitei, pus as perninhas para cima, como se eu estivesse na minha casa. E aí a hora que Ele me chamou para ir, eu falei: não vou em meu nome, porque eu não sou boba. Se eu fosse meu nome, eu ia tomar pau de novo. Mas eu não ia desistir. Mas para a glória de Deus, naquele dia foi o dia que Deus marcou para que eu conseguisse esse objetivo. E tenho certeza que a hora que eu comprar minha moto, que eu for para a rua pilotar, o que eu aprendi aqui na Fortunato não foi em vão. E acredito eu que eu volto até para treinar, andar na rua. Porque para mim, assim, como é que eu digo? É uma família. Que as meninas que atendem a gente na recepção, elas fazem uma amizade com a gente. E a amizade sincera não é algo que você chega aqui e pensa que não, é porque eu vou pagar e aí vai me tratar assim. Não. Tem lugares aí que você paga até mais caro e não é bem tratado, não é bem visto, porque se eu tenho uma dificuldade, tem alguém que presta o serviço, ele deveria pelo menos prestar da melhor maneira possível. E foi isso que eu encontrei aqui na Fortunato. Não é porque eu estou falando na live, não, mas já falei para várias outras pessoas. Tem a minha irmã se criando coragem para vir tirar a carteira também, para conseguir ser habilitada, e provavelmente virá ainda esse ano, porque é um propósito nosso de ajudá-la a fazer isso, e eu acredito que ela também vai conseguir, porque quem tinha o tanto de medo, os traumas que eu teria que vencer, que são traumas psicológicos, que não está do lado de fora, mas está dentro de mim, e eu cheguei aqui e consegui. Com certeza você que está aí do outro lado pode tentar, pode vir para cá, que você vai conseguir também, assim como eu consegui. E eu, nesses tempos todos, eu comecei em 2021, eu fui ser aprovada em 20 de outubro de 2022. Nem a data eu esqueci, porque foi uma vitória tão grande que eu lembro ter falado assim: gente, não é só uma adição, é a realização de um sonho, é vencer vários obstáculos e ainda mais entender um pouco mais o trânsito para que eu possa conseguir proteger mais pessoas à minha volta. Mesmo que eu não consiga, algum dia possa ser que eu venha encostar em alguém, mas pelo menos eu dei o meu melhor para fazer desse trânsito um trânsito mais seguro, uma vida mais segura. E é para isso, por isso que eu vim fazer essa adição dessa carteira. É bastante diferente, porque todo mundo quer fazer para ser independente, para poder ir e vir onde quiser, na hora que quiser, mas eu não fiz por isso. Isso também ajuda, mas eu fiz exatamente para entender, porque ir e vir eu já tinha minha habilitação B, então eu já dirigia, já ia para tudo enquanto é lugar que eu já coloquei no meu coração que eu iria dirigindo, eu já fui.
E quantos outros aparecerem, quantos passeios bacana, que eu saio e vou tranquila, sem medo. É a BR, é o trânsito dentro da capital, é o trânsito numa outra cidade, não me importa. Eu não sou motorista apenas em Governador Valadares. Eu sou motorista. Eu posso dirigir em qualquer outro lugar. E isso nós mulheres podemos fazer com muita segurança, com muita maestria, porque tudo que fazemos, nós fazemos bem feito. Então, se fazemos bem feito, o dirigir, o pilotar não será diferente. E isso aconteceu na minha vida. E olha, tem pouco tempo, não tem nem um ano ainda que eu fui habilitada, né? E graças a Deus estou aqui para contar essa história para vocês, para dizer para quem já teve até sem andar e hoje ser habilitada numa habilitação A também, porque a B é mais tranquilo, você se sente mais segura. Mas a A, eu no meu caso, me sinto insegura, me sentia. Mas mesmo assim eu posso mostrar para todo mundo que tentando e querendo, você fazendo, tomando atitude. Porque quando eu fui reprovada no primeiro exame, a primeira coisa que eu pensei, eu tenho certeza que eu não quero ficar nessa autoescola, mas eu também não quero nem mudar de instrutor, eu quero mudar de autoescola. Eu tomei atitude. Eu tive que esperar, não tem problema, eu esperava 1 ano se fosse o caso, não precisou, mas eu esperaria, porque era aqui que eu queria fazer, não era em qualquer outro lugar, era aqui. E no meu coração foi o lugar que eu queria fazer, como vim, fiz, consegui, e posso dizer para vocês, vem para cá que vocês vão conseguir também. Aqui você vai se habilitar, né? Vai se habilitar, é o slogan da autoescola. Oi, gente, nossa, eu não sei se vocês pegaram aí o que ela falou. Achei muito lindo, muito necessário repetir para vocês o que ela falou, contando aqui o que ela pensou lá na hora que o instrutor chamou ela lá na pista para a hora dela fazer o exame. Repete para nós. O que você pensou? Você vai em nome? Eu vou em nome de Jesus, porque no meu nome eu sabia que eu ia ser reprovada. Porque eu olhava para mim, mesmo que o instrutor via que eu era capaz, eu mesma, Ruth, não me via tão capaz. E mesmo porque tinha tanta gente que saiu dali chorando naquele dia, chorando de tristeza, não de alegria, porque eu chorei também, mas foi de alegria, porque consegui. Mas aí eu disse para mim mesma, eu não vou em meu nome, agora eu vou em nome de Jesus. Eu estou aqui, vou em nome de Jesus. E tudo que tiver que ser feito ali, Ele vai fazer. Não eu só sou instrumento. E na minha vida eu coloco isso como lema de vida, como exatamente para viver melhor. Porque quem já passou pelo vale da morte, que já esteve lá, bem próximo, não acredita em acaso. Tudo tem um propósito. E esse propósito meu, com certeza, de aprender um pouco mais, aprender acerca do como pilotar isso aí no trânsito, é exatamente um propósito de Deus para o meu coração. Não um propósito qualquer. Mas você gastou dinheiro, e daí? Dinheiro é para ser usado. Eu acredito dessa forma e vivo dessa forma. Então lá, quando Ele me chamou, veio logo no meu coração. Eu não vou em meu nome, eu vou em nome do Senhor Jesus. Eu não sou capaz, mas o Senhor Jesus é capaz. Ele sabe todas as coisas e Ele conhece o nosso coração. Então não adianta eu falar que era por isso que eu queria ser habilitada, porque Ele sabia que era realmente, se era por isso ou não. Então quando Ele me deu essa oportunidade, eu falei, Jesus, eu ganhei 3 pontos, mas ganhei a carteira. Quando chegou no final, que a mulher disse para mim assim, você está aprovada? Eu quase olhei para ela, eu olhei, eu só não falei, mas dentro de mim eu pensei assim, você tem certeza? É isso mesmo? Porque eu saí pensando dessa forma. E eu pensava assim, a moto é tão pesada, eu não vou conseguir, se ela falar comigo que eu estou aprovada, eu não vou conseguir empurrar essa moto. Mas para a glória de Deus, até empurrar a moto bonitinho, fazer tudo certinho, graças a Deus o Senhor fez isso por mim. Então tudo que a gente for fazer e colocar Jesus na frente e verdadeiramente Ele for
o diretor da sua vida, o guia da sua vida, com certeza vai dar certo. Deu certo na minha, deu certo na vida de muita gente, por que não na sua? Né? Verdade. Quando você duvida da sua capacidade, eu penso assim, você está duvidando do poder de Deus. Porque é Deus que nos capacita, é Deus que faz, não é você. Não é na força do seu braço, não é na sua inteligência. É Deus que abençoa, é Deus que libera a bênção. É verdade. Né? Então, Ele sabe a hora, Ele sabe como, Ele sabe tudo. Entendeu? Sabe tudo. Então, se você entregar nas mãos dele e ir fazer o exame em nome de Jesus, e se acontecer algo e você não passar, você não passou com a permissão dele. E ele tem um propósito maior. Com certeza. Em todas as coisas, Deus tem propósito. Deus tem propósito. Então, eu já, né, anos de autoescola, anos de histórias, né, que eu escuto ao longo desses anos. Gente, os alunos falam, quando é reprovado, fica chateado, não entende. Mas a gente também não tem que entender na hora, gente. A gente não tem que entender na hora. Deus é Deus, né? A gente só tem que ter a nossa fé, a nossa crença de que Deus é o nosso Pai, que Ele tem um amor muito grande por nós, né? Ele morreu na cruz por nós. Então, Ele cuida de cada detalhe. Cada detalhes. Então, se eu começar a falar de detalhes aqui, vai passando um filme na minha cabeça aqui para contar umas histórias, mas não tem tempo não. Então, o que eu quero que vocês ponham na cabeça de vocês é que o momento certo vai chegar. Não se cobrem. Ah, nossa, eu fiz hoje tal coisa errada na aula que eu não estava errando e entra em desespero. Gente, isso é normal, né? Isso é muito normal. O processo de habilitação é um processo que ele vai testar o seu emocional, o seu espiritual e vai fazer você sair dele uma pessoa bem melhor do que você entrou, né? Quando você está lá dentro do processo, não parece não, parece que vai te destruir, que vai te acabar, que você vai ficar com trauma, né? Ansiedade, mas isso tudo Deus vai trabalhar, isso tudo vai trabalhar. Então, um conselho que eu dou a vocês, aprendam a fazer perguntas. Pergunta para Deus, não questionando. É diferente fazer pergunta de questionar. Pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda nesse processo? Pergunta e silencia. Faz a pergunta, espera alguns dias no silêncio e Deus vai falar com você, vai te responder. Tudo que você está passando hoje é necessário. É necessário para o seu aprendizado. Achei muito interessante o que você falou. A gente nasce sem saber nada, né? A gente aprende a andar o quê? Caindo, relando o joelho, entendeu? Começa arrastando, a gente começa arrastando, depois segurando, né? E depois, né, aquele dia que solta a mãozinha a primeira vez, dá uns 2, 3 passinhos e cai, né? Aí levanta de novo. Então, por que na habilitação você quer fazer assim, ó? Entrar no carro, 20 aulas, aprendi, vou lá e faço fazer exame, passei, pronto, acabou. É muita coisa que você tem que aprender. O trânsito não é tão simples. Não é. Eu falo o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, que o exame de direção, eu acho ele muito simples. Em se tratando do trânsito. Como é que você vai pegar um carro e vai parar lá no Rio de Janeiro? Né? Como é que você vai nesse centro de Valadares? Você tá entendendo? A área de exame, ela tem pouco movimento, né? Você faz ali, uns 2, 3 quarteirões no máximo, muito rápido, gente. 7, 10 minutos que é o exame. Olha quantas horas você passa dentro do carro, quantas balizas, quantas ré, quantas embreagens. No caso da moto, quantas voltas naquela motopista, entendeu? E olha pra você ver o exame de moto. Olha como que é o exame de moto para como é o trânsito na rua para quem anda de moto. No exame de moto não tem carro passando, pedestre atravessando na sua frente, né?
Então, eu acho o exame muito simples em relação ao trânsito de verdade. Então, é necessário você buscar um equilíbrio emocional para você fazer esse teste. Então, se você não está preparado, está se sentindo muito pressionado com o exame de moto, que não vai cair, exame de moto e de carro não cai nada diferente. É o único exame, vamos dizer assim, que você já sabe o que cai, é o que você treinou, né? O que vai acontecer. É isso, entendeu? Então, você não tem porquê, tira essa preocupação da sua mente, põe na sua mente que você tem que fazer o quê? Aprender. Você está fazendo aula, o instrutor falou que você está apta, pode marcar o exame, você aprendeu? Então pronto, você vai lá fazer o exame. Não preocupa com o resultado, porque o resultado é consequência do que você aprendeu, consequência da sua comunhão com Deus. Se Deus falou assim, é hoje que eu vou liberar, é hoje que ela está madura para receber essa habilitação. Porque só saber andar de moto, só saber dirigir, não é o suficiente para você ter carteira e ir para o trânsito. Você tem que ter maturidade, tem que ter sabedoria, tem que ter paciência. Verdade. Entendeu? Tudo isso são ingredientes assim indispensáveis no nosso dia a dia no trânsito. E mais ainda, quando você diz da motopista, né, do exame de moto, lá não tem nada que tem realmente no trânsito. Lá tem faixa de pedestre, tem pare, placa de pare e tal, mas não é a mesma coisa de sair do lado de fora. Foi isso que eu disse logo no início, que você vai lá, consegue ser habilitado, mas dirigir mesmo você vai aprender no dia a dia. Pilotar, com certeza, vai aprender no dia a dia. E isso é muito importante. Esse período que a gente está lá, por isso chama processo de habilitação, né? É um processo de aprendizado e que nós, alunos, né, candidatos a conseguir uma habilitação, nós temos que entender que é nesse período que eu vou amadurecer, que eu vou aprender, que eu vou ver o outro fazendo, porque o ser humano aprende muito de ver o outro fazer. Então, que eu vou ver o outro fazer e vou fazer igual. Porque quando a gente está na autoescola, nós temos do lado, por exemplo, quando está no carro, o instrutor tem um freio ali, diga de passagem assim, vamos pensar assim, um freio adicional. Porém, o dia que você deixa ele no nosso carro, né, pessoal, não tem esse freio do lado direito. É você e 1 milhão de outros no trânsito à sua volta, seja na moto, seja no carro, porque quando tá na moto tem aquele freio ali atrás, tem aquela embreagem, tem tudo ali, um aparato para você estar protegido. Então, às vezes, esse processo que às vezes muita gente desiste, porque tá sendo longo, eu tomei 1 pau, eu tomei 2 pau. Eu conheço uma amiga minha que na época da faculdade ela estava tentando tirar a carteira, habilitação B, e ela chegou a perder uma pauta, ela levou 12 reprovações. E vocês pensam que ela desistiu? Não, se ela já tinha feito 12 vezes e não conseguiu desistir, não era 12 reprovações que ia fazer ela desistir. E ela foi lá e fez e ainda tomou mais, eu acho que não sei, se 5 ou 6 pau, conseguiu. Hoje ela mora em Campinas, dirige em São Paulo, vem de lá pra cá, dirige aqui dentro, vai pra tudo enquanto é lugar. Então, assim, se a gente olhar o aprendizado que ela teve lá na autoescola e que eu tive também, porque eu tomei, foi 3 pau também, para conseguir, você percebe que é um momento ímpar, é um momento seu com alguém que está ali exatamente para te instruir, para te ensinar tudo aquilo que você precisa aprender em relação ao trânsito. Porque assim, montar na sua moto dentro da sua garagem ou entrar no seu carro e só dar a volta no seu quarteirão, não significa que nós estamos prontos para ir para o trânsito. Verdade. Estar pronto para ir para o trânsito vai muito mais além do que levar o veículo para frente, seja moto, seja carro, seja uma bicicleta, seja o que for. É estar a entender como que funciona aquilo tudo, qual é o meu espaço, qual é o espaço do outro, porque o dia que eu ultrapassar esses espaços, que é um de cada um,
cada um no seu quadrado, né? Diga-se de passagem, as coisas não vão funcionar muito bem. Por isso que a gente está vendo hoje um monte de pessoas batendo de frente, né? Colisão frontal, exatamente por falta de paciência, de prudência, ultrapassagens em locais indevidos, dentro do centro da cidade, querendo andar a mais do que a velocidade permite. Então, assim, temos que pensar nesse processo como um processo de aprendizado e um momento que é muito valioso, independente de quantas vezes eu tentei e não consegui. Eu só descobri mais uma forma de não se fazer para conseguir o resultado que eu quero. Não uma forma de desistir, mas uma forma de prosseguir com um pouco mais de bagagem. Porque quando eu fiquei habilitada, a primeira habilitação, eu levei uns 90 dias para descobrir se eu sabia ou não dirigir. Aí quando eu fiquei viúva, eu falei, poxa, agora eu tenho que aprender sozinha. E o Senhor me ajudou. E o que me fez mais ainda pegar o carro e sair foi reclamação de quem eu tinha pedido para dirigir o meu carro. Começou a falar mal do meu carro, eu falei, peraí, eu sou habilitada. Ninguém mais vai dirigir meu carro. Se eu também não puder dirigir, eu vendo esse carro, mas não vou pedir mais ninguém. E orei a Deus, pedi ao Senhor, que eu já era habilitada aqui na terra, na habilitação da autoescola humana, mas eu queria habilitação divina. Que Ele tirasse o medo, que Ele me desse segurança, que Ele me desse sabedoria, me desse prudência, e que as pessoas que estivessem tanto dentro do meu carro ou fora, eu pudesse protegê-las. Porque quando você entra num carro que tem 5 pessoas, o motorista e mais 4, o motorista, querendo ou não, é responsável por mais 4 vidas, além da dele. E fora as outras que estão do lado de fora. Ele é responsável, porque é uma arma. E uma arma de autodestruição, não é uma qualquer arma, né? É algo muito mais sério. Então, quando isso aconteceu comigo lá no ano de 2007, e que eu dobrei o meu joelho e clamei ao Senhor, eu ganhei a habilitação do céu também, porque aí eu pude dirigir para tudo enquanto é lado. Mesmo sozinha, colocava o meu pai idoso do lado e para mim ele é o meu herói. Se ele falasse, dá para passar ali, beleza, dava para passar, e eu confiava. E eu estava indo como se ele fosse meu instrutor, ele estava me treinando. E hoje eu faço assim, ele senta do lado, ele dorme. Naquela época ele não dormia, mas ele até dorme. Então, se a gente for olhar dessa forma, a gente pode pensar o seguinte: não é perda de tempo esse processo, não é para você ficar triste. É lógico que a gente fica triste. Na hora lá teve um não. Quem é que gosta de receber um não? Ninguém. Você gosta, Viviane? Não. Ninguém gosta de receber um não. Mas só que o não, nós temos que aprender com ele que são formas para o meu crescimento. E se eu quero crescer, eu sei que vai doer. Não, igual o músculo, né? Na academia, para crescer tem que doer. Tem que doer. E não adianta ficar tomando anti-inflamatório. Na autoescola é a mesma coisa. Vai doer. Vai doer o não que ele recebeu lá na legislação. Tente de novo. Vai o não do exame de direção. Vai doer, mas é necessário para que a gente aprenda. Nem porque as pessoas vão lá e tiram carteira de primeiro, significa que elas sabem dirigir. A minha irmã tirou carteira de primeira tentativa. Levou quase 10 anos para ela conseguir pegar o carro e dirigir um pouquinho. Hoje ela já dirige melhor, mas ainda não dirige aquele tanto que poderia dirigir. Que talvez se ela tivesse ficado um tempo maior lá na autoescola, ela teria aprendido melhor. Então, assim, eu digo que esse processo ele tem que ser aproveitado, tem que ser assimilado da melhor maneira possível. Não como uma derrota. Não veja como isso. Veja como um incentivo para que quando você for habilitado, chegar a sua hora de receber sua habilitação, você possa sair com segurança. Pegar o seu veículo e sair com segurança, tranquilo. E não só o seu, mas se tiver necessidade de dirigir de outro, você também conseguir fazer com segurança. Porque não é tão simples quanto parece. E como a Viviane disse, o trânsito não é tão assim simples, não. Não é somente entrar no seu carro e sair em disparada, não é isso.
é muito mais que isso. É segurança para você, é segurança para o seu próximo, é até amor ao próximo. Porque muitas das vezes você vai correr risco para proteger alguém que está fazendo alguma loucura na sua frente. Foi esse o motivo que me levou a tentar, a ir aprender o processo de pilotar uma moto. Não falo para vocês que é fácil, porque se fosse fácil todo mundo fazia assim. É realmente difícil, mas é algo que dá uma satisfação pessoal, uma satisfação assim, inigualável, porque você é capaz. Qualquer um que queira e tenha foco, objetivo, vai conseguir se habilitar. Verdade. O Rodrigues está falando aqui o que ele passou na sexta vez, que ele amadureceu muito com os nãos. E tá rindo ali, né, no comentário. Então, gente, é isso aí. Você que tá no processo, que ainda não conseguiu, pode ter certeza que um dia você vai estar igual o Rodrigues aí, ó, podendo rir dos não que você recebeu, tá? Porque lá na frente você vai entender. Não preocupa em entender, não ocupa sua mente com isso não. Não viva só da autoescola não, gente. No horário da sua aula, você vai para a autoescola e foca na aula. Saiu da aula, vai viver sua vida, vai comer o que você quer, vai para a cozinha, faz alguma coisa gostosa, vai ver um filme com a sua família, vai prestar atenção no seu trabalho, no que você tem para fazer. Não fica remoendo esse processo de habilitação não, tá? Foca no momento que você tem que fazer aula. Quando você está no carro, quando você está na moto, deixa os problemas em casa, no trabalho, não leva para a autoescola, aprenda a esvaziar sua mente, focar no que você precisa aprender. E o resto que eu tenho a te dizer, você tem que escutar no workshop. No workshop, porque aqui não dá tempo não. Faz parte. Faz parte. Falar nisso, gente, ó, dia 28 de abril vai ser o nosso próximo café com habilitação. Então, você que é aluno da Fortunato aí, manda mensagem para confirmar sua participação, né? É gratuito. E o workshop vai ser em junho, tá bom? Então, se você é aluno da Fortunato, não perde a oportunidade de participar, tá bom? E eu esqueci de separar o pote ali, que a gente conversando aqui. Pera aí, gente, que eu quero fazer a foto com o pote da gratidão. E é muita gratidão mesmo, pessoal, porque vale a pena tentar e mais ainda, ter um coração grato faz você viver melhor e ser melhor com você mesmo. Verdade. Aqui tá só a lembrancinha da Fortunato, de gratidão. Então, nós vamos encerrar por agora. Eu aprendi muito com ela, tá, gente? Se você estiver ligado no céu aí, vocês pegam os códigos aí, tá? Ó, ela já era habilitada na terra, vocês ouviram? Mas ela pediu habilitação do céu. Verdade, pedi mesmo e fui atendida, porque assim, quando eu chego em outras cidades, capitais, por exemplo, que eu estou dirigindo, eu percebo o tanto que Deus me guarda, me orienta, porque muitas das vezes se orientar pelo um GPS é mais complicado do que você dirigir num lugar que você conhece, né? Mas quanto a isso, eu não posso reclamar, porque tudo tem acontecido como tem que acontecer. E quando eu não consigo fazer, eu não fico triste. Pelo contrário, eu lembro que eu posso tentar de novo. Eu tenho vida, eu posso tentar de novo. Olha, outro código aí, gente. Outro código. Eu tenho vida, eu posso tentar de novo. Com certeza. Quantas vezes vier um não, independente que seja na autoescola ou em qualquer outra parte da sua vida, tente de novo. Você tem vida. Seja grato por essa vida. Porque ela não é minha, não é sua, ela é de Deus. E o dia que Ele recolher, você não vai poder fazer mais nada. Nem mesmo louvar o nosso Deus. Porque para onde vamos? Na sepultura, não se louva a Deus. Então seja grato hoje. Louve a Deus hoje. Agradeça realmente por tudo que você já tem feito. Se está na habilitação, agradeça pelos não, pelos sims, por tudo que você já passou e pode ter certeza que isso vai fazer a diferença lá na frente. Pode ser que agora você não entenda, não tente entender, porque com o tempo a gente cria experiência, não é só envelhecer, tem que envelhecer com sabedoria, com inteligência, com prudência, né?
a idade chega e graças a Deus que com ela vem sabedoria. Porque quando a gente é mais jovem, eu lá quando estava tentando a minha primeira habilitação, era mais jovem. Mas mesmo assim, eu já era vivida, eu já tinha uma experiência de vida que me fazia ser um pouco mais prudente, principalmente na confiança com o meu Deus. Porque quem me livrou da morte foi Ele. Então quem me permitiu ter essa vida para poder tentar de novo, foi Ele. Então por isso eu sou eternamente grata ao meu Deus. E não tem nada que faz eu mudar de ideia em relação a isso não. É mais fácil eu deixar pessoas pelo caminho que tentaram mudar esse meu jeito de acreditar, de buscar, do que eu mudar para acompanhar os outros. Não, pelo contrário, eu prefiro trazer pessoas comigo para acreditar nessa forma, porque vale a pena, tá? E tentem, não deixe esses não levar vocês para baixo. Isso aconteceu na minha vida, acontece na vida de todo mundo, que tem um objetivo, que tem um foco, tem uma meta. E isso talvez é só as artimanhas do inimigo para fazer com que a gente desista e seja derrotado. Porque nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. Tá bom? Muito obrigada. Eu escutei um amém aí, gente. Amém. Ô Ruth, minha filha, você me deixou até sem fôlego. Muito obrigada, Jesus, a glória dele. Amém. Muito obrigada mesmo pela sua contribuição. Estou muito feliz em ter conhecido a sua história. Eu amo conhecer essas histórias. Eu conheço um pouquinho, gente, 20 minutos antes da live e na hora da live, né? Nada é combinado, não sei nada. Verdade. Gostei de conhecer. E não tem papel nenhum escrito aqui. Nada. Tá? E eu amei contar a minha história. Se puder ajudar outras pessoas, isso é muito bom. Porque é um objetivo de vida. Poder ajudar sempre. É sempre um prazer. Que bom. Parabéns. Muito obrigada. Deus te abençoe. Você continue essa mulher maravilhosa. Deus abençoe vocês também. Que vocês continuem com esse propósito de vida, que para mim aqui na autoescola é um propósito de vida, fazer com que as pessoas se sintam bem, que se sintam à vontade, que corram atrás dos seus objetivos e que consigam, e que dê estrutura para elas conseguirem, porque é isso que acontece com seus instrutores, com as meninas que atendem a gente ali, seus profissionais atendem a gente dessa forma. Então continue assim, não mude. Continue crendo que o Senhor é contigo e vai continuar. Amém. Tá bom? Amém. Muito obrigada, pessoal. Aqui, vamos fazer uma fotinha aqui pra gente pôr de capa. Segura seu pote. A gente pode caprichar no print aí, postar e marcar a gente, tá? A gente gosta. Ok. Então, galera, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. E aqui, se eu fosse vocês, assistia novamente essa live. Assistia novamente agora com papel e uma caneta na mão, anotando os códigos bravos que ela fala igual o Pablo Marçal, com os códigos bravos que ela soltou aqui, tá? Se eu fosse você, revivia tudo. Porque a gente, o nosso cérebro, ele não consegue captar 100% do que é dito, porque a nossa mente, ela viaja, né? Você tá escutando, mas daqui a pouco você presta atenção numa outra coisa e acaba perdendo alguma coisa. Igual quando você vê um filme de novo, lê um livro de novo, você acaba percebendo alguma coisa ali que você não tinha percebido antes. Então, eu quero deixar essa dica para você. Reveja essa live, tá bom? Elas ficam todas salvas aí. Beijo no coração, fiquem com Deus, obrigada aí. Até a próxima live. Até, tchau.